Meus irmãos amados, nós vamos dar sequência então ao nosso curso. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. De modo especial, nós vamos trabalhar cada um dos seus parágrafos. Nós vamos daqui a pouco ver o seu sumário. Domingo passado não deu tempo da gente passar de maneira mais nítida, né? E hoje então nós vamos para a aula 2, falarmos a respeito então do primeiro parágrafo da confissão, que é justamente a Escritura Sagrada, tá bom? Hoje, de maneira especial, eu quero só recapitular alguns detalhes. Fiquei com você na minha mente, viu, Márcio? Quase que eu liguei. Quando a gente fica assim, eu fico falando, mas é ruim demais isso. Mas domingo, espero que o Márcio esteja lá. Porque nós vamos relembrar alguns detalhes apenas rápidos do que foi a aula passada, né? Nós trabalhamos, domingo passado, a importância, uma introdução à confessionalidade. Por quê? Porque temos uma confissão, a importância de termos uma confissão de fé. Nós percebemos uma questão que todos possuem uma confissão de fé, todos, mas que tem um detalhe, qual é a diferença? A maioria não o quê? Escreveu, não passou para um contexto escrito. Nós falamos isso porque pedi para a dona Fátima agora citar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Ela pode citá-la? Fazer um resumo pode, não é? O que é isso? Isso é Bíblia ou é confissão de fé da irmã? Confissão, não é Bíblia. Bíblia nós lemos aqui, ó, versículo 1 de Gênesis, e citar cada palavra, porque quem inspirou, nós vamos ver isso, foi Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Então, quando nós temos uma confissão, nós estamos declarando como nós cremos à luz da palavra de Deus. Qual é o arcabouço, o que está por detrás? Minha mãe, até é muito interessante, né? Uma pessoa que ama a palavra de Deus pode estar numa igreja complicada, mas se amar a palavra de Deus e se esmerar em conhecer a palavra de Deus, eu creio que Deus logo vai direcionar ela para uma igreja que é bíblica. Uma coisa que sempre marcou a dona Fátima, porque ela sempre levou as crianças, nós, para a igreja, e não dirigia na época, levava para a igreja mais próxima de casa. Naquela época ainda funcionava um pouco assim, mas mesmo assim a gente encontrou bastante dificuldades. Mas Deus deu a graça a ela de ser uma estudiosa da palavra de Deus. E quando eu fui falando com ela, já depois de moço, a respeito da soberania de Deus, tudo ela falava assim, mas isso está claro na palavra de Deus. Ou seja, a relação de alguém que é estudioso da palavra vai verificar que uma confissão tem que estar de fato alinhado à palavra de Deus. Porque nós vivemos um tempo nos nossos dias que uma confissão é confissão para o Murilo, outra para o Paulo, outra para o Alex e outra para o pastor. E estão no mesmo ambiente. E isso é complicado e perigoso. Porque afinal de contas, eu disse também aqui, se vier alguém aqui pregar nesse púlpito, e nós vamos convidar, mas com zelo, né? Com zelo. Por quê? Porque nós queremos saber qual é a confissão desse irmão. Porque a igreja já é instruída a observar. Opa, o que está sendo falado faz parte da nossa confissão, é alinhado à palavra de Deus, de maneira que nós enxergamos essa confissão coerente com o que nós cremos. Olha a importância disso. Falei também a respeito de um professor vem aqui, leciona uma coisa, no outro domingo vem o outro, e desconstrói, ou então, de repente, muda tudo. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. A confissão de fé pega as doutrinas bíblicas, imagine uma cena aqui, ó, e ela faz um caminho, ela estreita, de maneira que ela norteia o ensino da palavra de Deus. Quando você não tem uma confissão, ela fica vaga, ela fica aberta demais. Tem uma imagem depois, no próximo domingo, eu vou mostrar essa imagem para representar melhor essa ideia. Então, hoje nós vamos falar da primeira doutrina, ou melhor, do primeiro parágrafo, que é a doutrina pura da confissão de fé. Antes disso, só um detalhe que ficou domingo passado. Aqui na escola bíblica, eu falei a respeito da
invenção dessa máquina, chamada imprensa. A máquina leva esse nome também porque ela tem o termo de origem. Ela era uma máquina que de fato pressionava, né? Fazia uma prensa e tinha os caracteres. Vocês vão ver daqui a pouquinho na outra imagem, vai ajudar. Mas tem um detalhe que eu quero corrigir. Ela foi criada no século XV. E antes de rodar a Bíblia de maneira tão maciça, tanto é que Gutenberg vai fazer uma impressão da Bíblia dele. Mas a impressão da Bíblia dele é na língua, no latim. Então ela não tem, digamos assim, muita mudança do que eles já conheciam. Mas é um marco na época. Gutenberg, o primeiro nome dele é um pouco diferente. Cadê? Se eu salvei? Johannes Gutenberg. Ele cria essa máquina no século XV. Quando acontece a Reforma Protestante? 1517. Quando confunde, né? 1517, parece que é século XV, né? Ó, uma regra de professor de história. Quando o número final, a dezena, terminar com 0, você já sabe o século. Dá um exemplo fácil. 2000, qual século? Termina com 00. 20, você mantém o que está à sua esquerda. Século é novidade, às vezes de repente confunde, né? O ano 2000 não é século 21. Quando começa o século 21? 2001. Aí o que vai acontecer? Você pega e corta. Quando não termina com 00, você corta, é a dezena, não é isso? Exatamente, essa dezena aí, ó, você corta e você tem o século 21. Então vamos fazer o exercício? 1517, qual é o século? 16. Cortou. Não, complicou tudo, é verdade. Espera aí, vamos lá. 1517. Exatamente, você adiciona, faltou só a palavra que eu não mencionei, você adiciona o 1, exatamente. Então, você tem o século 1517, cortou, você tem aí o século 16, ok? Detalhe importante, antes de rodar as escrituras, rodar principalmente onde foi colocado as chamadas 95 teses, lá na porta, segundo os relatos históricos, muitos criticam que não foi assim, mas era utilizado naquela época para a comunicação de uma cidade, na porta da igreja, não somente anúncios teológicos, mas todos os tipos. E Martinho Lutero pregou na capela de Wittenberg, né, a pronúncia pode aí variar, os melhores aí em alemão, pode explicar melhor a palavra. As 95 teses. E essa prática, o que aconteceu quando Lutero faz isso? Rapidamente se propaga as teses de Lutero. Por quê? Porque tinha justamente essa máquina. Mas antes de rodar as 95 teses, o que rodou muito nessa máquina? Essa é uma pergunta difícil. A igreja utilizou muito até então. As chamadas, lembra do Tetzel? Que carregava um papelzinho debaixo do braço e fazia uma pregação e falava assim, eu tenho aqui o certificado da sua salvação. Qual é o nome disso? Isso, indulgências. A máquina do século XV, inventada por Gutenberg, foi utilizada amplamente pela Igreja Católica. E essa prática era as indulgências, onde a pessoa adquiria por meio de uma oferta a salvação tanto dele como das pessoas que já haviam morrido. Então é nesse contexto, amado irmão, que nós temos essa, digamos assim, invenção avolumando todo o conhecimento da época, tudo que podia se conhecer, agora as pessoas estavam tendo acesso, porque as cópias chegavam nas mãos das famílias. E é justamente nesse contexto que acontece a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vai se utilizar desse contexto, da tecnologia da época, para propagar as verdades da Reforma. Então, com isso, amados irmãos, nós temos a providência de Deus, não vamos falar sobre essa palavra hoje, a providência de Deus, Márcio, cuidando e direcionando.
Erro crasso meu, que eu falei que ela foi do século XVI, ela é do século XV. Então, ela já tinha mais de 100 anos quando Lutero utilizou. Mas não farei nesse erro, não. Tem outro aqui para corrigir mais. A máquina aí, ó. Dá para dar uma noção boa, né? Ela tem, essa imagem não mostra por baixo, ela tem os caracteres. Lembra daquela máquina de datilografia? Ela parece um pouquinho nesse sentido, de ter a cada letra um caractere, para você pressionar. É um carimbo, a ideia de um carimbo. A marca d'água eu não me lembro como é que ela forma, né? Esse é um caractere individual, Só que tem um detalhe, não é por inteiro, por caractere. Por cada letrinha, né? Colocava ela, né? Encaixava e fazia a prensa, tá? Aí por fora dá para você ter uma noção, ela aí. Mudou bastante para impressora da Epson, né? Mudou bastante. E agora, um outro ponto que ficou também confuso, que eu quero corrigir. Ô, Márcio, você lembra a pergunta que você fez domingo a respeito de Armínio? Então, no calor aqui, eu acabei passando batido e respondi algo errado. Eu quero corrigir. Olha só como é interessante você conhecer um pouquinho. Você não precisa conhecer de datas, nem guardar isso. Você só precisa fazer como o Márcio fez. Fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo naquela época. A época da Reforma Protestante, rapidamente depois da Reforma de Lutero, nós vamos ter líderes que vão dizer, nós precisamos de uma reforma, mas não só uma reforma cerimonial. Então nós vamos ter uma discussão a respeito, por exemplo, por líderes na Suíça, que João Calvino, Ulrico Zwinglio, que desejam uma mudança também na teologia. Porque, por exemplo, como é que nós vamos continuar com uma igreja que tem a prática da indulgência? A salvação é pela fé, é graça de Deus e pela fé, e não pelo aquilo que nós ofertamos. Nesse contexto, no ano de 609, tem um homem chamado Jacob Armínio. Ele vai, na verdade, notem que ele está no ano de 1610. João Calvino já tinha escrito muita coisa a respeito da soberania de Deus, da doutrina da salvação, onde Deus é soberano. E nós temos a igreja, de maneira geral, toda ela crendo nesse princípio, que não é um princípio nem de João Calvino. Quem que é o mentor que muitos chamam do teólogo João Calvino, o Marquinhos? Isso, Agostinho de Hipona. E quem escreveu todo esse arcabouço, todo esse conteúdo, foi Agostinho de Hipona. Quem que é o mentor de Agostinho de Hipona? O apóstolo Paulo, exatamente. Notem que então nós temos um contexto onde a igreja agora começa a discutir teologia. Qual é o contexto onde nós podemos dizer a salvação não é por obras? E o que aconteceu? Nós temos esses reformadores que vão escrever que a salvação é soberana, é Deus quem está no controle, é Ele que dá a vida e aquele que traz a salvação. Esse contexto todo, nós temos então Jacob Armínio, ele vai ser o líder, que nós vamos depois conhecê-los como remonstrantes, essa palavra estranha, que quer dizer oposição. Os remonstrantes, eles vão escrever 5 aspectos criticando a chamada doutrina da salvação por meio da graça. Essa doutrina que fala, por exemplo, a respeito do pecado original, que é uma relação onde o homem, em Adão, nós todos somos feitos pecadores, por causa de Adão, nosso representante. Eles vão criticar, vão dizer a respeito da cruz, que a cruz ela é genérica e não... Quem domingo estava aqui à noite? A cruz é o quê? Particular. Jesus Cristo morreu por você, citando o seu nome, sabendo quem você é na história. Não é genérico, é particular. E o que vai acontecer? Os discípulos de Jacob Armínio, eles sim, inclusive mais extremados, vão escrever algumas coisas. Somente no século, ou melhor, no ano de 1619,
18, começa 18, termina 19, nós temos um encontro chamado Sínodo, que vai reunir vários teólogos, inclusive na Holanda, esse local, que é a nome Dort, por causa dessa palavra da cidade de Dordrecht, diferente lá em cima, né? Eles vão se reunir para dizer o seguinte: nós temos 5 pontos para combater os remonstrantes, os opositores. E dali, do Sínodo de Dort, surgem os 5 pontos do calvinismo. Exatamente, onde nós temos a relação direta, eu não vou citar agora, porque nós temos esse conteúdo para frente, e nós vamos trabalhar para frente. Detalhe importante, Márcio, esse contexto todo do Sínodo de Dort está acontecendo na Holanda, mas envolve outros países, 1619. A nossa confissão, que acontece na Inglaterra, ela acontece em 1643, um pouquinho para frente, mas está próximo. Está próximo. Só que tem um detalhe: na Holanda a discussão já é teológica. Na Inglaterra, nós vimos isso domingo passado, como é que era o formato de culto. O que os puritanos criticaram na Inglaterra? Hã? A língua, você falou? Perdão. Isso, DN, exatamente, essa palavra que está procurando. Irmãos, na Inglaterra eles estão dizendo, como é que pode ainda ter uma reunião de crentes com o líder religioso de costa pregando em latim? Essa relação na Inglaterra ainda está, digamos assim, ainda lenta comparado à Suíça, comparado à Holanda, mas perceba que está acontecendo um movimento em nível, podemos chamar assim, de toda a Europa. É porque justamente nesse período nós temos as discussões onde nós estamos aqui hoje, como, por exemplo, a própria confissão de Westminster. Quando ela está sendo estabelecida, qual é a tentativa daqueles homens? Nós precisamos ter uma confissão de fé que represente o que nós cremos. Um detalhe interessante: na Inglaterra, quem pede para se fazer, para criar a confissão, é o parlamento. Parece que a Inglaterra vai viver a fé reformada, não parece? Até o parlamento pede a confissão. Um detalhe interessante é que a confissão e a fé protestante reformada não prospera muitos anos na Inglaterra. Alguns dizem porque não se chegou a conclusão ao sistema de governo. Porque, por exemplo, presbiterianos somos nós, mas batistas reformados, não tem, o Rogério Gomes? Tem, mas eles não têm esse formato presbiterial, conciliar. Eles são congregacionais. A igreja toda toma as decisões de alguns aspectos que, claro, nos diferencia. A igreja, por exemplo, faz, quando a gente vai comprar alguma coisa, vender alguma coisa no nome da igreja, a gente reúne a igreja como uma assembleia. Mas no dia a dia da igreja, nós temos um chamado o quê? Conselho. Então, os homens representando a igreja. Então, esse sistema de governo mudou um pouquinho. Moral da história, amados irmãos, para falar Márcio, perdão, hein? Dei informação errada, tá? Mas estou corrigindo. Não dá tempo ainda? O Armínio vai ser discípulo de Teodoro Beza. Teodoro Beza foi aluno de João Calvino. Então, eles não têm, possivelmente, pelas datas, que me falha a memória, esse encontro, mas sim com o seu pupilo, esse Teodoro Beza, que era pupilo de João Calvino. E ele, Jacob Armínio, vai ter contato com ele, exatamente. Mas Calvino está um pouquinho antes, né? Calvino, no final, eles são até contemporâneos, mas o contexto aí aponta mais para Teodoro Beza. Eu estava até vendo esses dias. Felipe, faz um favor aqui para mim. Exatamente. Exatamente. Mas isso aqui nós vamos trabalhar, irmãos, só um detalhe, é mais maçante isso aqui, porque uma pergunta dessa eu não posso deixar passar, mas ao mesmo tempo nós não vamos entrar nesses detalhes, nós vamos ver isso aqui tudo para frente, tá? Essas discussões, por que nós somos reformados, os 5 pontos, como que nós cremos, tudo isso nós vamos ver, tá bom? Hoje nós vamos nos atentar ao aspecto que é do parágrafo 1º, da Sagrada Escritura, da Escritura Sagrada. Aqui estão os 33 pontos. Faz um favor para mim, pede para eles me avisarem quando for 11h10 para mim, lá no fundo. Estou sem só com a projeção aqui.
Notem, amados irmãos, que nós temos todos os temas, podemos dizer assim, de uma teologia completa. Eu não vou ler todas, mas eu vou pegar alguns aqui. 5, parágrafo 5, da providência de Deus. Nós vamos estudar, hoje nós vamos citar a providência. Isso, qualquer um, Paulo, me ajuda aí, ó, o Felipe aí. Ó. Nós temos lá, por exemplo, no parágrafo 24, do matrimônio e do divórcio. Nós vamos trabalhar, por exemplo, dos sacramentos. O que são os sacramentos? Capítulo 27. Nós temos a respeito das censuras eclesiásticas, do estado do homem depois da morte, 32, do juízo final, 33. Tudo isso nós vamos, pela graça de Deus, nós não vamos trabalhar de maneira exaustiva, né, porque senão a gente vai gastar 10 anos para trabalhar tudo, né, e mesmo assim tem que chamar algum pastor preparado para fazer isso, senhor Eli. Nós vamos fazer pela graça do Senhor o máximo que nós conseguirmos de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Tá bom, amados irmãos? Eu ouvi essa semana, só sobre a revelação geral que nós vamos abordar hoje, tem um autor que tem 3 obras gigantescas, então é extenso, né? Nós vamos fazer um panorama para que você possa, inclusive, se quiser estudar depois, pode deitar nos livros lá, ou melhor, sentado, né, Divino? Com ele nas mãos e gastar tempo. Então vamos lá, amados irmãos. Hoje nós vamos vamos tentar trabalhar todo esse capítulo 1 das Sagradas Escrituras. E então nós vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo. Um detalhe. Quer ver essa pergunta aqui? Eu vou ficar surpreso. De 2 modos. Quem tem a confissão de fé de Westminster com vocês em casa? Quem tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tu tens? Tá vendo? Estudioso. Que Deus te use, viu? E te use para a glória do Senhor. Eu fico perguntando, Roger, por que essa turma ainda não conheceu a confissão de fé de Westminster? Culpa dos pastores. Assumo a minha meia culpa também. Porque nós muitas vezes deixamos essas questões para lá. E hoje nós vivemos o que vivemos no Brasil, grande parte justamente por não termos um norte, não termos uma diretriz. Então eu quero convidar você, tá? O que vai acontecer? Você não precisa comprar, não, você não precisa. Você pode fazer o uso aqui nas aulas, não é necessário. Mas se você depois quiser adquirir, a Cultura Cristã, tem a Amazon, hoje até eu tenho ela também no Kindle, né? Que é mais em conta, você lê de maneira digital, mas você pode adquirir e pode inclusive ler antes de estarmos aqui nos domingos, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler juntos aqui, deixa eu ver, isso, está em 2 telas, vamos lá. Vamos ler esse primeiro parágrafo, então, da confissão de fé. Parágrafo 1, tem um detalhe, né? Ela é capítulo 1, parágrafo 1. Nós temos, às vezes, como aí nas Escrituras, depois o parágrafo 2. Hoje nós vamos ficar só no 1. Vamos lá, juntos. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Vocês estão conseguindo enxergar? Então eu só não estou ouvindo vocês mesmo, tá? Vamos ler bem forte juntos, vamos lá? Todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Muito bem, meus irmãos, aqui está então
esse primeiro parágrafo da confissão de fé, a Escritura Sagrada. Mas eu acho que cai a minha. Esse que é o problema. Tá bom, obrigado, Felipe. Meus irmãos, então vamos ver alguns detalhes importantes. Nós vamos ter como esmiuçar esse primeiro parágrafo. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que é essa aqui desse autor, Millard. Ele diz: sendo os seres humanos finitos, nós somos finitos, e Deus é o quê? Não podemos conhecer Deus, nem ter comunhão com Ele, concordam? Sem Ele, nós não podemos nos comparar a Ele. Olha só então a frase final. A menos que Ele se revele, o quê? Para nós. Esse é um ponto importante para a nossa, digamos assim, condição como seres humanos. Porque se Deus não quisesse se revelar, Ele não fazia, Ele não tinha feito. Mas Deus quis se revelar. E essa é uma relação importante para nós em compreendermos e entendermos a respeito do que nós vamos estudar e do quanto Deus é tão gracioso. Note também um detalhe. Nós temos aqui na revelação, nós vamos chamar de revelação geral. Esse aspecto da revelação geral, nós vamos notar que desde a primeira frase, nós temos aqui a confissão trabalhando a respeito da Escritura, deixando bem claro que como nós podemos conhecer Deus. Mas note, o detalhe importante, aponta a confissão para aquilo que nós temos nas Escrituras, e nós vamos buscar as referências, aquilo que Deus é. E esse Deus sendo Criador, esse Deus sendo aquele que fez todas as coisas, Ele está, digamos assim, se apresentando. Então a primeira frase da confissão: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Essa palavra é indesculpáveis. Mas por quê? Notem, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam tal modo que a bondade. Eu queria perguntar para os irmãos, onde nós podemos ver a bondade de Deus fora das Escrituras? Concordam com nosso irmão Claudio Honor? Nós podemos conhecer Deus fora das Escrituras? Podemos conhecer a sua bondade fora da Bíblia? Sim ou não? Sim. A criação. Vamos especificar detalhes da criação? Qual é a coroa da criação? O ser humano. O ser humano foi feito a coroa da criação, porque nenhum outro ser criado é a imagem o quê? Semelhança de Deus. O homem sim. Agora notem, quando nós observamos isso, nós temos uma afirmação aqui categórica, de modo que a bondade e sabedoria e o poder de Deus foi revelado e os homens são o quê? Injustificáveis. Por quê? Porque nós temos alguns aspectos importantes para nós observarmos. Abra comigo aí sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Nós vamos ficar sem a projeção, porque senão ela pode cair, né, Cádia? É melhor deixar assim.
Mas consegue mudar sem mudar aqui na frente? Esse que é o ponto, porque eu acho que na hora que jogar para outra vai cair, entendeu? Tenta, vamos ver. Senão a gente depois faz. Salmo diz, quem pode ler, por favor? Versículo até o 4, por favor, Márcio. Muito bem. Notem um detalhe importante, então, que nós temos pelo salmista. Um dia, qual é o texto? Qual é a palavra, Márcio? Discursa outro dia o quê? A sua glória, o seu poder, de maneira que qualquer ser humano que sair lá fora e ver a chuva caindo, a minha bebê quando viu a chuva, ela ficava olhando assim, né? Demorou aqui na região do Cerrado para ter chuva, né? O que é isso? Chuva, chuva. Chuva que cai do céu. A chuva que cai, a criação que Deus fez, revela o quê? Poder de Deus. E essa revelação do poder de Deus, que nos aponta justamente por os seus atributos, atributos de grandeza, um Deus poderoso. É uma reflexão simplista, mas o homem, com toda a sua expertise, consegue inventar coisas espetaculares. A penicilina, né, que é o antibiótico, agora até foguete que faz marcha ré. Mas alguém conseguiu até hoje criar toda essa realidade do cosmos? Não. As estrelas dos céus, essa realidade de uma criação tão maravilhosa que nós ficamos o quê diante dela? Estupefatos, dizendo como é grande. Quem? O prefeito da cidade? O presidente? Fala, não, o presidente é tão bom que nos deu, né? É assim que nós ficamos? Agora eu pergunto para os irmãos, esse é um conhecimento restrito aos crentes? Sim ou não? Não. Porque é uma maneira de Deus fazer o quê? Se revelar. Nós chamamos de revelação geral, porque todos podem ver isso. Não é restrito. Todos podem contemplar tudo que foi criado e, no mínimo, chegar à conclusão: eu tenho muita fé para ser ateu. Mas notem, qual é a condição geral do ser humano? Ele reconhece uma divindade criadora ou não? Reconhece. Pega os indígenas. O que eles fizeram com a figura? Deixa eu ver se eu consigo voltar ela aqui. O que eles fizeram com o sol? Por quê? Porque era tão grande o sol e poderoso, que ao invés de dizer, nós temos que ser adorados, nós vamos adorar ao sol. O sol foi colocado numa condição de ser muito maior do que o ser humano. Qual é o erro dessas pessoas? É porque eles não creem num Deus? Não. Eles creem porque eles notam que essa grandeza da criação extrapola o tamanho do homem. Mas tem um detalhe, eles estão adorando a criação ao invés de adorar o Criador. Mas essa relação, tanto é que para ser ateu, ele vai lutar contra aquilo que é natural dele. O homem crê. O problema do homem não é crer numa relação, não, ele não acredita em Deus, ele acredita. O problema sempre está, aonde está, de fato, a fé dessa pessoa? Está no Deus Criador, que nos deu o Filho, que nos deu o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Deus, trino? Não, ele está no Deus que é o sol.
mas ele crê. Mas tem um detalhe importante. Por que disso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos 1. Fala, hoje tinha que fazer o microfone, porque senão a gente faz a projeção. Quem pode nos ajudar aí, ó? Vamos fazer, Rogério, por favor? Senão quem está acompanhando lá, e ó, o índice de acesso lá ao YouTube aumentou. Se você não é ainda inscrito, se inscreve, tá bom? Compartilha lá para a gente poder divulgar cada vez mais o YouTube da nossa igreja. Primeira Coríntios não, capítulo 1 de Romanos. Aqui na projeção para mim, Romanos 1, 18. Então tá, pode deixar. Então, o Felipe tem uma pergunta aqui na frente, Rogério. Amém. Não é nem pergunta, é mais um comentário. Eu acho interessante, de vez em quando aparecem alguns trechos de entrevistas de cientistas, seja da área da biologia, da física, da química. E é interessante porque existe uma quantidade considerável, que às vezes a gente até nem fica sabendo disso, de cientistas que são teístas. Não teístas cristãos, não necessariamente cristãos, mas teístas, porque acreditam em um Deus. E quando eles justificam essa confissão deles, eles dizem que é porque eles estudaram tantos aspectos da natureza, seja a complexidade da biologia, seja a complexidade da física, da astronomia, que eles disseram, olha, é tão complexo, parece que é um sistema tão detalhado, com detalhes tão mínimos, tão perfeito, tão bem montado, que é impossível que não haja uma inteligência superior, seja lá uma energia, seja lá um ser pessoal, que não tenha orquestrado tudo isso. Né? A natureza é tão complexa que é muito irracional você supor que não existe um ser que a rege, que não a organizou. Pois é, isso é impressionante, né? Então nós temos, nesse contexto da criação, podemos chamar assim criação de todas as coisas do cosmos, na relação de natureza e tudo mais. E tudo que Deus fez para a sua glória, mas fez pela sua bondade. E é tão impressionante porque pode-se dizer que os estudiosos, grande parte dos cientistas, é recente ser ateu. Até o século XX, a maioria dos cientistas eram o quê? Cristãos. Pega os maiores aí, você pode ver uma relação assim. E o Felipe deixou um ponto importante. Mesmo que não for cristão, a questão não é, porque muitos vão errar crendo no Deus errado. Mas há no coração dele essa disposição. Porque dentro do coração do homem tem uma frase divina que você gosta muito. Qual é o nome? Senso? Aí, ó. O senso do divino. Mas não é esse, não. É o senso da divindade. O homem procura um ser maior do que ele. Porque ele faz uma conta. E nós vamos ver por que ele faz essa conta. Vamos pegar aqui, capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Eu vou ler para os irmãos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça fazem o quê? Suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus, o quê? Lhes manifestou. Presta bem atenção agora. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Está vendo a citação da confissão de fé? Nós falamos a respeito disso domingo passado. Nós cremos que as Escrituras estão acima de qualquer confissão. Nós vimos aqui um videozinho, até ficou engraçado, o padre dizendo, que bobagem, nós temos a tradição. A Bíblia está equiparada ao quê? Tradição.
Nós colocamos a confissão de fé de Westminster no mesmo patamar das Escrituras? Jamais. A confissão foi muito bem pensada, trabalhada, mas ela é falível. Se encontrar um erro aqui no século 21, Felipe, pode levantar de repente uma tese. É só provar que está errado. Porque ela é passiva de falhas. Mas ela foi, digamos assim, muito bem trabalhada. Com qual premissa? As Escrituras. À luz das Escrituras, ela foi preparada. Então, nós temos aqui, por meio das Escrituras, a palavra de Deus dizendo, aqueles que notam a natureza e podem dizer assim, nós somos assim, justificados um dia que Deus vier nos cobrar, porque nós não conhecemos o Evangelho. Alguém pode dizer isso? Não! O texto está dizendo que as pessoas, mesmo que nunca frequentaram uma cadeira da igreja, nunca vieram na escola bíblica dominical, mas elas tiveram acesso ao que Deus criou? Tiveram. Elas são o quê? Indesculpáveis. Mas vai além. A questão não está somente externa, está também no coração do homem. Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos 2, 14, bem pertinho aí. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, o que Paulo está pensando aqui? A lei até aqui nesse momento é a revelação de Deus por ordem dos 10 mandamentos, por ordem dos profetas. Ele está dizendo a respeito de quem não tem esse acesso. Olha lá. Fazem por natureza o que a lei ordena. Eles não têm lei, mas eles agem como se tivesse lei. Eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Agora vamos juntos o 15? Estes mostram a obra da lei gravada no seu, o que é confirmado com... Vamos ler bem bonitinho, gente? Está meio desarranjado hoje a leitura. Vamos lá bem forte, vamos lá. Desde o início, 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmada pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O que Paulo está dizendo? Que as pessoas são indesculpáveis, porque eles possuem a natureza, a criação, mas você quer ver algo que é maior do que isso? Deus colocou no ser humano. Os animais se tornaram ferozes, violentos, matam até as próprias crias, mas eles não possuem o quê? Moral. Deus colocou no homem a moralidade, porque Deus fez do homem sua imagem e semelhança. Então, com isso, tem hora que a moral defende. Como eu fiz isso bem. Falei para minha esposa e eu sou muito bom. Mas, de repente, eu tropecei e eu escondo. Eu me escondo, porque eu digo assim, é melhor ela não ficar sabendo, porque, de repente, não lavei do jeito que tinha que lavar, não fiz do jeito que tinha que fazer. E essa realidade ela pode não perceber, mas dentro de mim, o que está me acusando? A moral. Eu estou fazendo algo que não está sendo visto por outros, mas aqui dentro de mim, eu estou consciente da falha. Olha que coisa impressionante. Por que você acha que tem alguns assassinos, principalmente aquele que não tem esse chamado? Aqueles assim, tem uns que são psicopatas, né? Esses são diferentes. Por que as pessoas que cometem crimes, de repente bárbaros, depois se entregam? Pesa sobre ele. Eu prefiro ficar preso 20 anos do que ficar lutando contra a minha própria consciência. É uma relação onde aponta que Deus fez o homem, dando a ele a condição de ser injustificável. Vamos ver quando? Olha lá, capítulo
2, versículo 16 agora. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Paulo está dizendo, haverá um dia onde todos prestarão contas, e não haverá condições de ter escape, porque será tudo revelado. E a relação está então apontando que o homem, ele tem externamente todas as coisas à sua volta, declarando o que Deus se revelou. Deus quis se revelar ao ser humano. Então eu pergunto para vocês, uma tribo indígena precisa ser evangelizada ou não? Precisa? Precisa porque tem essa parte importante que você já sabe, né? Olha lá a revelação geral. Vamos ver? Nós lemos a primeira parte. Deixa eu ver aqui, nós lemos? Deixa eu voltar aqui. Não. Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu adiantei um pouquinho. Na minha mão aqui o negocinho não foi. Revelação, uma antes. É aqui mesmo, só que na verdade eu queria voltar uma e foi para frente, né? Foi por isso que confundi. Olha aqui, meus irmãos. Revelação geral. Nós temos nessa frase, no parágrafo 1º, então, da confissão de fé, essa seguinte afirmação. Todavia, o quê? Toda a revelação geral, externa, criação de todos os seres, todo o planeta Terra, e interna, essa criação que Deus fez, elas não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Aqui um ponto importante, porque nós temos que fazer uma reflexão. Deus criou todas as coisas de maneira que a palavra dele diz que o homem é indesculpável, ok? Então todos serão avaliados por aquilo que já foi dado. É por isso que a condição do homem é em um estado de morte. A palavra de Deus em Efésios diz que nós todos estávamos mortos em nossos o quê? Delitos e pecados. Agora note importante isso aqui. Para uma pessoa ser condenada, ele precisa do quê? Diante de Deus. Se ele está diante de Deus e ele diz assim, olha, eu não conheci as Escrituras, ele pode ser condenado? Pode ou não? Pode. Por que ele pode, irmãos? Porque a revelação geral é a base de qualquer ser humano ser culpado, condenável. Por quê? Porque ele avaliou tudo isso. Você já viu pessoas que fazem isso? Ele avalia tudo isso e ele não faz nenhuma reflexão de falar assim, nossa, hein, eu tenho que procurar a Deus. Exato. Isso. Um cientista desse, que tanto pensou e de repente chegou a uma conclusão, eu vou em busca de Deus, porque Deus realmente existe. Mas ele vai buscar Deus porque ele notou que a criação é tão maravilhosa. Agora tem um detalhe. Ele, para passar desse estágio para uma condição de salvo, a revelação geral não é suficiente. Ponto importante. Mas para saber que existe Deus, que Deus é soberano, que criou todas as coisas, tanto o nosso ser moral, como tudo que está aí fora, já é suficiente, ok? Agora, importante aqui para nós compreendermos.
Deus se revelou de maneira não somente geral, mas também de modo especial. Essa revelação especial é Deus se fazendo conhecer agora a um povo que Ele chama. E um ponto importante para nós. Eu repeti aqui e vou falar. Uma tribo indígena, se ela está lá longe, distante, precisa ser evangelizada, sim ou não? Sim. Porque tem alguns que pensam assim, não precisa não. É porque se eles estão lá distantes, não conhecem o evangelho, então já estão salvos. Percebe que o que nós estamos estudando aqui mostra que não. O homem é indesculpável, mesmo ele não tendo a Bíblia na mão, porque ele tem dentro dele algo que o condena. Uma pessoa não consegue ser tão boa. Ele pode ser o líder, ele pode ser o... Qual que é o nome do... É o chavante, não, o religioso da tribo indígena? O pajé, perdão. O pajé, muito bem lembrado. O pajé pode ser de uma moral excepcional, mas ele vai ter alguma falha, que a Bíblia diz que logo tem algumas coisas que ele utiliza para defendê-lo, mas logo ele percebe que também pratica algumas coisas que o acusa. Quem o acusa? A moral que Deus colocou no ser humano. E essa condição, então, faz dele passivo de condenação, porque ele não pode se justificar. Ele é pego. Ele diz, eu não sou tão bom assim. Essa relação aponta para a fragilidade do homem e que Deus revelou isso por meio da moral que deu ao ser humano. Então, ele precisa sim ser evangelizado, porque nós precisamos levar a mensagem do evangelho e nós precisamos apresentar o evangelho de maneira que agora ele está sendo apresentado uma revelação, talvez, especial para um e para 5 não, mas para aquele valeu muito a pena, porque o Senhor o alcançou de maneira especial. Notem lá, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus. Eu pergunto para vocês, é uma questão só que acho que ficou na mente aqui. Uma pessoa que está internada, recebe o antibiótico e morre. Ele estava com uma doença e morreu, mesmo aplicando. Aplica esse antibiótico, estou criando aqui na minha mente. É importantíssimo. Se aplicar, ele não vai morrer. E ele morre. O que matou ele foi quem? O remédio ou a doença? Olha o raciocínio. O homem natural não precisa do evangelho para ser condenado. A revelação geral, a sua moral já o condena. É por isso que nós temos que fazer aqui nessa igreja uma igreja missionária, dia e noite. Porque de fato o homem só pode ser salvo por meio da propagação do evangelho. Porque ele já está condenado, e o que está acusando ele para ser condenado é a sua própria natureza humana, moral e também revelação externa. É um ponto importante para nós compreendermos que quando Deus alcança um povo, alcança uma família, foi porque Ele quis se revelar, mas Ele deu um passo além. Então vamos para o segundo aspecto aqui hoje, nessa etapa, essa revelação especial. Isso. Vamos ler comigo aqui na revelação especial? Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Notem, o sujeito da frase é o Senhor. O Senhor foi servido. Ele desejou se revelar. Ele já se revelou pela criação, mas agora ele faz algo além. Ele agora vai falar com os seus filhos. Como? Revelar-se e declarar-se à sua igreja. E diz o texto, de diversos tempos e de diferentes modos. Abra comigo aí Hebreus 1:1. Capítulo 1 de Hebreus.
Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, formas, aos pais por quem? Por meio de quem? Profetas. Vamos pensar o que está aqui no texto? Deus foi servido. Deus desejou se revelar aos seus filhos de uma maneira especial que vai além dessa geral. Podemos chamar assim que essa revelação geral já aponta para uma presença de Deus, mas não é suficiente para salvar o homem. Então essa revelação especial Deus fez como? Deus fez, vamos começar. Note só uma palavra aqui importante. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quer ver uma maneira que Deus falou? Abre em Gênesis capítulo 1. Verso 26. Aqui da narrativa de Deus fazendo o homem, o ser humano. O 28 para nós adiantarmos um pouquinho. 1:28. E Deus os abençoou e... Tem que estar na sua Bíblia aí. Se não tiver na sua Bíblia, tem alguma coisa errada. E lhes disse. Presta bem atenção no jardim. O jardim era perfeito? Mais bonito que as nossas cachoeiras aqui da região do Triângulo Mineiro? Melhor. E olha que tem algumas bonitas, hein? A maçã, nós não sabemos se era ela, né? Estava lá no meio do jardim? O fruto proibido estava. A árvore da vida também estava. Tudo isso aponta para uma revelação geral. Deus criou tudo perfeito. O homem olhava assim, nossa, que maravilha. Que especial é esse Deus. Mas o homem não podia conhecer a respeito de Deus em seu caráter, quem Ele é, qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Não dava. Tudo isso era muito bom, mas Deus disse, Ele quis se revelar, então Ele falou. Olha só, antigamente Deus falou de muitas formas. E uma das formas, Deus falava diretamente com o homem. O primeiro foi Adão. E diz o texto, sede fecundos, multiplique-se, enche a terra, sujeita-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui é o chamado mandato cultural, social, espiritual. Deus fala ao homem de maneira que ele se revela agora, apontando um propósito para o homem. Vamos ver outras maneiras que Deus se revelou? Deus também se revelou por teofanias. Nós não vamos abrir aqui as referências bíblicas, porque não dá tempo. Depois nós podemos ver. Lembra das teofanias? O que era uma teofania? Abraão estava sentado na sua casa, nos carvalhais de Manre, e Deus se apresentou. Muitos apontam a pessoa de Cristo. Se apresenta a Abraão, naquela passagem onde o Senhor vai destruir qual cidade? Sodoma e Gomorra. E ele se revela a Abraão. Ele fala a respeito que ele deseja fazer e diz mais que vai fazer isso porque naquela cidade não há quem o tema. Ele fala de maneira que nós chamamos de teofania. Note um detalhe. Deus foi mudando a maneira de falar desde o Antigo Testamento. A teofania era uma das maneiras de Deus falar. Mas quando a gente pega a respeito, por exemplo, de Moisés para frente, depois da chegada do povo de Israel na terra de Canaã, como Deus falava com o povo? Por meio de profetas. As teofanias vão diminuindo cada vez mais. E vai acontecer um projeto que Deus vai apresentar, que é, escrevam, deixem registrado. Nós temos os 10 mandamentos que são registrados, mas nós temos então um processo onde Deus vai se revelando de diferentes modos. Um desses modos então que nós temos,
no Antigo Testamento, Deus se revela por meio do dilúvio, Deus se revela por meio da Torre de Babel, eventos chamados históricos, as pragas do Egito. Nós temos a respeito também no Novo Testamento o nascimento e morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós temos o Pentecoste, nós temos a conversão de Saulo. Tudo isso é meios para Deus se revelar ao seu povo. Agora note um detalhe importante. Aqui nós temos então essa frase. Por que Deus agora vai utilizar das Escrituras? Deus utilizou de teofanias, profecias. O que mais que Deus usava? Utilizava figuras de linguagens, né? Nesse sentido, né, Denner? Tinha sonhos não, gente? Quem que era sonhador na Bíblia que Deus se revelava para ele acordado e dormindo? Daniel é o exemplo mais destacado. Trazia sonhos. Como é que Deus fazia? Se revelava, estava acordado, estava em êxtase, nós não sabemos. Mas Deus falava por meio de sonhos, visões. Isso aqui é importantíssimo. Daqui a pouco nós vamos chegar. Aonde fica tudo isso? Note que Deus foi utilizando desses meios. E agora nós temos então, nesse momento, algo que Deus faz. Vamos ler aqui a confissão. Diz assim: e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Aqui nós vamos ter então um processo muito interessante. Deus se revelou ao seu povo. Deus se revelou por teofania, Deus se revelou dizendo a Adão, Deus se revelou de maneira diversa, sonhos e visões, mas agora Deus utiliza de um outro meio, o que nós chamamos de inspiração. A inspiração é agora plano de Deus para revelar quem Ele é, o seu plano, por meio de pessoas inspiradas. Quantos autores tem a Bíblia? Aproximadamente 40 homens. Todos PhD? Homens simples, homens mais doutos, como o apóstolo Paulo, mas todos possuem uma característica que nós cremos. Qual foi? A inspiração. Deus, então, estabelece a inspiração para trazer essa revelação. Quer ver? Vamos abrir o texto bíblico? Provérbios 22, 19 a 21. Quem puder, rapidamente encontrou, já leia para mim. Vou pedir para a Eliana, Lucas 1, 3 a 4. Provérbios 22, 19. Pode ler, por favor. Até aí. Agora, qual que é o propósito de ter escrito? Para responder aqueles que o quê? Fazem perguntas. Eu pergunto aqui, irmão, quem prefere o tempo de Deus falar por meio dos profetas comparado a hoje as Escrituras? Alguém? É uma pegadinha, né? Como é que Deus falava naquela época? Por meio dos profetas. Eu queria lembrar qual foi o período que nós temos registrado de maior silêncio. Qual foi? Período interbíblico. Compõe ali aquele período dos chamados Macabeus. Quantos anos de silêncio? Você já pensou ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus? Deus, para preservar, olha lá, Deus, para melhor preservação, Ele estabeleceu um outro milagre, chamando inspiração. Inspirou homens santos, homens falhos,
mas que naquele momento que escreveram as Escrituras, eles estão relatando a luz da presença do Espírito Santo, iluminando eles. Os discípulos, cada um tinha um caderno na mão? Por sinal, vamos pensar, quem são os discípulos dos evangelhos? Quem são dos evangelhos? Mateus, Marcos. Marcos é discípulo? Mateus, Marcos não é discípulo, ele foi pós-discípulo de João, possivelmente. Depois, Mateus, Marcos não é, Lucas não é, e depois, João. E mesmo assim, eles não tinham gravador. Jesus falou isso, falou aquilo. O que eles tiveram que fazer? Lembrar das histórias, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas quem que trouxe com perfeição na mente, no coração desses homens, cada relato de Jesus? Quem? O Espírito Santo. A inspiração para nós, ela é maravilhosa e sagrada, porque nós cremos que a palavra de Deus foi toda inspirada, não pela capacidade do homem, mas pela ação de Deus na vida do homem, destes homens. Lucas é o segundo texto, né, Eliana? Muito bem. Volte novamente no início do versículo, por favor. A projeção, por favor. Isso mesmo, Eliana. A mim me pareceu bem. Caiu? Não, aqui estava. Estava até agora. Apagou. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa, o quê? Ué, quer dizer, vocês creem numa Bíblia que quem escreveu, aqui eu achei o versículo para contrapor vocês. Vocês creem numa Bíblia que a pessoa não estava presente? É, nós cremos. Porque nós cremos na doutrina da inspiração. O que Lucas teve que fazer? Investigar. Foi lá no apóstolo João. João, assim, sim. Lucas era médico, né? Teve que fazer a investigação e depois, quando ele parou para escrever, ele escreveu como? Inspirado por Deus. Deus trouxe ao seu coração e à sua mente aquilo que deveria ser registrado. Olha que impressionante. Todo mundo escreveu com letras, como eu, de repente, um português, né, básico. Ou foi aquele português de uma pessoa erudita. Como é que foi o padrão? De acordo com cada um. Lucas tinha mais conhecimento, escreveu de maneira mais rebuscada. Pedro era gente o quê? Simples. Escreveu, muitos até dizem que algumas cartas foi o seu escriba, tinha alguém que estava com ele ali. Porque o que nota isso? Por que se nota isso? Porque quando vai avaliar, percebe-se palavras, percebe-se a gramática, um contexto de concordância que não parece que não encaixa com o próprio Pedro. Mas é por isso que nós vamos estar vendo, não é digna de aceitação as Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras, ela revela Deus por meio da inspiração. Deus utilizou de homens para que ele pudesse fazer o quê? Preservar a sua palavra. Quem já brincou de telefone sem fio? É bom ou ruim? Depende. Você quer dar risada? Você faz a brincadeira. Se eu contar um caso aqui para a Cris e falar, Cris, pode levar essa mensagem para onde você quiser. Daqui 50 pessoas, como é que vai chegar o negócio? Detalhe importante. Quem escreveu Gênesis? Moisés estava lá? Moisés, ele está 500 anos, fazendo a conta aí, básica, assim, bem superficial, de Gênesis, de Adão. Quem que inspirou Moisés? Mas qual a utilização que eles fizeram? Do meio oral. Eles transmitiam uns para os outros. Olha, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí contava para o Caim. O Caim não fez muito bom uso, não. Contava para o Sete.
Deus fez o homem à imagem e semelhança. Ia reproduzindo, reproduzindo. Deus, por meio da sua revelação, começa com as Escrituras, lá nos 10 mandamentos, começa a colocar livros para que eles possam registrar. Um ponto importante, os textos bíblicos são inspirados por Deus. Nós temos outros textos que não são inspirados, que usavam registros, mas esses foram inspirados. Nós temos essa confiança justamente pela canonicidade. Nós temos uma relação onde 40 homens diferentes. Você já pensou? O Machado escreve uma coisa aqui hoje, daqui 6 meses outro, falando de alguma coisa. Depois, para juntar tudo isso, é uma dificuldade imensa. Você já pensou 40 homens em épocas diferentes, escrevendo conteúdos diferentes, e que a Bíblia faz o quê? Harmoniosamente se encaixa, revelando a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e centro das Escrituras. Não é maravilhoso isso? Então, essa revelação. Vocês estão olhando aí para mim o que eu pedi? O relógio? Cadê o Felipe? Vocês não me avisam? Não, você tem que fazer assim, pular lá, Felipe, assim, senão eu não vejo não. Ué. Aí vocês me derrubam desse jeito. Sério, 11h20? Ah, gente, eu pedi para vocês me avisarem. Vamos ficar em pé. Fiquei até triste agora.